Olá, turma! Sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre Excel VBA. Nesta aula, vamos aprender a utilizar a função SOMASYS dentro de uma list box. Neste exemplo, eu tenho os lançamentos de entradas e saídas dos produtos em abas separadas e eu utilizo a função SOMASYS para calcular as entradas, saídas e, posteriormente, fazer o cálculo de saldo de cada produto. Beleza, pessoal? Entendido o tema do nosso vídeo? Então vamos para outra planilha fazer o formulário. Primeiro passo: se você não tem a guia desenvolvedor ativa no seu Excel, clica sobre qualquer uma das outras opções de menu, clica com o botão direito do mouse e vai em personalizar a faixa de opções. Marca a caixinha do desenvolvedor e OK. Na sequência, guia desenvolvedor Visual Basic. Se não aparecer esta janela do lado esquerdo, vocês vão ir no menu Exibir, Project Explorer. Na sequência, menu Inserir User Form. Redimensiona o formulário, clica com o botão direito sobre o formulário, Propriedades. Eu vou deixar o name como sendo User Form 1 mesmo. E em Back Color, seta, paleta, eu vou colocar esta cor de preenchimento. No Caption, eu vou colocar SOMASYS. OK. Inserido o formulário, agora precisamos da list box. Menu Caixa de Ferramentas. E aí vocês vão procurar por Caixa de Listagem. Clica sobre o objeto e clica no formulário. Redimensiona para o tamanho que você deseja. Um pouco mais um pouco para cima. Opa, não quer subir? Deixa eu subir lá e descer aqui. Botão direito, Propriedades. E aí, em Column Count, vocês vão definir a quantidade de colunas. No meu exemplo, eu tenho uma coluna para o nome dos produtos. Uma coluna para entrada, outra para saída e outra para o saldo. Então, eu vou precisar de 4 colunas. Colocamos o formulário. Agora nós precisamos do seguinte: eu já coloquei na minha planilha uma aba com a lista de produtos sem repetição. Então você precisa fazer isso aí na sua planilha. Todos os produtos que constam em todas as abas. Feito a lista de produtos, próximo passo é carregar esta lista para a list box. Voltando no VBA, duplo clique no formulário, podem apagar este evento clique, fechar a caixa de propriedade e agora nós vamos fazer uma macro para carregar essa lista de produtos. Subcarregar, vou deixar apenas carregar. Preciso também de um sistema de tratamento de erro. On error go to erro. Caso tudo ocorreu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro 2 pontos e exibe uma MSG box. Abro aspas duplas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas duplas, vírgula VB critical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem vai ser carregar e fecha aspas duplas. Por enquanto, deixem o sistema de tratamento de erro desativado. Na sequência de em linha as double para manipular as linhas da planilha. E a variável linha vai ser igual à linha de cabeçalho da sua lista de produtos. No meu exemplo, é a linha 1.
Então, variável linha igual a 1. Prosseguindo, preciso referenciar a aba da planilha onde eu tenho a lista de produtos. No meu exemplo, os produtos constam na aba Produtos. Nome interno do VBA da aba Produtos é planilha 3. Então, with planilha 3 e end with. Dentro deste with, eu preciso de um laço para percorrer a lista de produtos e transferir os dados para a listbox. Eu vou utilizar um laço do loop until.cells, abre e fecha parênteses, ponto value for igual a empty. E dentro do parênteses vai a nossa variável linha, vírgula, qual a coluna que eu tenho a lista. No meu exemplo, na primeira coluna, coluna 1. Então, coluna 1 dentro do parênteses. Dentro do laço de repetição, eu preciso colocar a referência à minha listbox, que é a listbox 1. Peguei o name, voltando no código, listbox1.add-item. E aí, vocês podem copiar esta partezinha. .cells, linha, coluna 1, ponto value. Transferir o valor da célula para a listbox. Agora, a minha variável linha vai ser igual a ela mesma, mais 1. Eu prefiro fazer, pessoal, passo a passo, para não restar dúvida. Feito a macro carregar. Já podemos testar esta macro. Peguem o nome da nossa macro, volta no formulário, duplo clique no formulário. Por padrão, caímos no evento clique, mas nesta caixa de seleção do lado direito, vocês vão escolher o evento initialize. E aí, call carregar, a nossa macro carregar. Este evento clique podem deletar. Beleza? Vamos testar, ver se já está carregando a lista. Executando o formulário, e olha que show! Já tenho a minha lista de produtos. Próximo passo é fazer um laço de repetição para verificar cada produto, quantidade de entrada e quantidade de saída. No meu exemplo, eu tenho também em negrito esses dados. Deixa eu diminuir esse tamanho, ficou muito grande. Botão direito, propriedades, e aí vocês vão procurar pela propriedade fonte. Clica nesses 3 pontinhos do lado direito e aguarda abrir a edição. Negrito, tamanho 10. Vamos ver. Agora sim, ficou mais fácil de visualizar. Beleza, já temos a lista. Agora nós vamos fazer a macro de somaces. Duplo clique no formulário. Vamos subir isso aqui para facilitar a visualização da próxima macro. Começando pelo nome, sub, eu vou colocar somaces. Para facilitar, podemos copiar o sistema de tratamento de erro da macro anterior. Título da mensagem vai ser somaces. Também posso copiar esta linha do onError goToError. Sistema de tratamento de erro ok. Próximo passo é inserir as variáveis din, linha as doble do tipo número, vírgula, entrada as doble, vírgula, saída as doble. Defini as variáveis. Agora preciso referenciar a minha listbox. Lembrando que o name da minha listbox é listbox1.
which, listbox1 e end which. Dentro deste which, nós precisamos colocar na primeira linha o cabeçalho nas próximas colunas. Então, ponto list, abre e fecha parênteses, linha 0, coluna 1. Porque na coluna 0 eu tenho a lista de produtos. Na coluna 1 da minha listbox vai ser igual, abro aspas duplas, a quantidade de entrada de cada produto. Podem copiar esta linha, Ctrl+C, Ctrl+V, mais um Ctrl+V. Coluna 2, coluna 3, coluna 2 vai ser a quantidade de saída e na coluna 3 eu quero o saldo dos produtos. Prosseguindo, precisamos de um laço para percorrer todas as linhas da listbox e fazer o nosso cálculo. Agora eu vou utilizar um laço for. For linha vai ser igual, começando na linha 1, porque na linha 0 eu tenho cabeçalho. To.listCount, listCount menos 1. E next linha. Mas por que eu coloquei menos 1? Porque este comando começa a contagem a partir do 1, mas a contagem das linhas dentro do laço vai considerar a listbox a partir de 0. Por isso eu descontei menos 1. Dentro do laço for, a minha variável entrada vai ser igual à função soma-se, que é uma worksheet function ponto sumifs, soma-se em inglês, e abre e fecha parênteses. No meu exemplo, qual a aba que eu tenho os lançamentos de entrada? Na aba planilha 1, nome interno do VBA. Qual coluna da aba entrada eu quero somar? Eu quero somar a coluna E. Então, volto no código, dentro do parênteses, referencio a aba da planilha, nome interno do VBA, planilha 1, ponto range, e abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses, abre e fecha aspas duplas. Eu quero somar a partir da célula E3. Então, E3, dois pontos, E, até 10, 100, 1000, 10.000, até 100.000 linhas. No meu exemplo, é mais do que suficiente. Referenciei a coluna a ser somada. Agora eu preciso referenciar a coluna critério. Então, coloco uma vírgula. Preciso novamente repetir o nome da aba. Planilha 1.range, abre e fecha parênteses, e abre e fecha aspas duplas dentro do parênteses. Minha coluna critério é o nome do produto, que consta na coluna D, a partir da célula D3. D3, dois pontos, D. Agora, pessoal, precisa ser a mesma quantidade de linhas da coluna a ser somada. Eu vou copiar o número 100.000. Já informei, coluna a ser somada, coluna critério. Próximo passo, preciso informar o critério, que no meu exemplo vai constar na listbox. Então, vírgula, vamos fazer o seguinte. Antes deste planilha 1, coloquem um underline. Mas detalhe, precisa colocar espaço. Depois da vírgula, espaço, underline. Depois do underline, pressiona Enter. Vamos continuar a nossa função na próxima linha.
Depois da vírgula, vem o critério, que consta na minha listbox. Como eu já referenciei utilizando o it, coloco apenas .list. Abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses, no meu exemplo, eu vou ter o critério, de acordo com a linha que o laço está percorrendo, vírgula na coluna 0. Com esta função, eu já estou capturando a quantidade de entrada do produto na linha em que o laço está. Mas eu preciso também da saída. Podem copiar esta linha, Ctrl+C, Ctrl+V, alterar o nome da variável, agora é saída, e no meu exemplo, os lançamentos de saída também constam na coluna E e o critério, a coluna critério, na coluna D. Então, o que vai alterar é apenas a referência à aba da planilha. No meu exemplo, a aba saída, nome interno do VBA, é planilha 2. Então, eu vou alterar planilha 2 e planilha 2. E o critério continua na primeira coluna da listbox. Atenção, pessoal, precisa ser igual. No meu caso, eu repeti a função porque eu tenho o cabeçalho na mesma linha e as mesmas posições de colunas para a saída e também para a entrada. Entendido este detalhe, agora nós precisamos passar o valor que consta nestas variáveis para a coluna referente na listbox. No meu exemplo vai ser, na coluna 1, que é a 2 da listbox, na realidade, o valor de entrada, a quantidade de entrada. Então, .list, abro e fecho parênteses. Dentro do parênteses, variável linha, vírgula, coluna 1. Vai ser igual a vba.format. Eu já quero definir o formato deste número. Abro e fecho parênteses, e dentro do parênteses, a nossa variável entrada, vírgula, e abro e fecho aspas duplas. E dentro das aspas duplas, o formato que eu desejo exibir o número. Eu vou colocar com 2 casas decimais, 0.00. Mas vamos supor que eu desejasse colocar como moeda. Ficaria assim, ó, currents. Bem simples. No meu caso, vou deixar com 2 casas decimais. Podem copiar essa linha, Ctrl+C, Ctrl+V, altera a coluna, e aí, dentro do parênteses, nós vamos colocar a variável saída. E por fim, eu quero saber também o saldo, que é a entrada menos a saída. Então, nós podemos fazer o seguinte, copiar esta linha, altera a coluna, e aí o saldo é a entrada menos a saída. Beleza? Feito o cálculo. E eu vou definir ainda a largura de cada coluna da minha listbox com o comando .columnWidths. Vai ser igual, abro aspas duplas, 150 pixels para o nome do produto, ponto e vírgula, 70 para a entrada, ponto e vírgula, 70 para a saída, ponto e vírgula, 70 para o saldo. E fecho aspas duplas. Beleza, galera? Feito a nossa macro de SOMASYS. Peguem o nome da nossa macro, Ctrl+C, e volta no procedimento carregar. Depois do endWith, call SOMASYS, para chamar a nossa função. Salvem a alteração
Se você não salvou a planilha habilitada para macro, precisa salvar a planilha neste formato. Menu Arquivo, Salvar como. Eu vou salvar na área de trabalho. Área de trabalho, vou deixar apenas aula, o nome da minha planilha. Tipo de arquivo precisa ser nesta segunda opção. Pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Salvar. Salvei a planilha, já posso testar a função. Vamos fazer o seguinte: colocar um ponto de interrupção. Pode ser no início do laço. Clica entre as linhas. Quando ficar nesta cor, já está funcionando o ponto de interrupção. Salva a alteração, volta no formulário, executar. Beleza? E agora você vai pressionar a tecla F8. Vou deixar visualizando apenas o VBA, porque o formulário não vai aparecer por enquanto. Primeira variável, entrada, já deu certo. Tem um número atribuído à variável. F8, F8. Por enquanto, galera, não deu erro em nenhuma linha de código. Vamos pressionando a tecla F8 até chegar no final do laço. Concluiu o laço, Exit Sub. E olha que show, pessoal. Já tenho o relatório. Quantidade de entrada, saída e saldo de cada produto. Mesmo que os meus lançamentos de entradas e saídas são feitos em abas separadas, eu posso utilizar a função Somasys para fazer um relatório na list box. Como não aconteceu erro, podemos ativar os sistemas de tratamento de erro. Também da macro carregar. Salvem a alteração, executando, show de bola, funcionando direitinho. Para concluir o nosso vídeo, vamos colocar um botão de comando na planilha para exibir o formulário. Guia desenvolvedor, inserir, controles ActiveX, botão de comando. Redimensiona para o tamanho que você deseja, botão direito, propriedades. Eu vou colocar o caption de formulário. Backcolor, seta, paleta, pode ser em azul a cor de preenchimento. Retira do modo design, clica no botão de comando, não aconteceu nada. Simples, galera, eu não chamei o formulário ainda. Mas e agora? Quero voltar para a edição do botão de comando. Como que eu faço? Guia desenvolvedor e clica no modo design. Agora eu consigo editar novamente. Duplo clique no botão de comando e aí nós precisamos acionar o nosso userform1. userform1.show. Salve a alteração, volta na planilha, retira do modo design, clica no botão e agora sim exibiu o nosso formulário como nosso relatório. Pessoal, gostaram do vídeo? Deixem o like, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês.